bom dia, bom dia. Segunda-feira, dia 25 de outubro, finalzinho do mês. Estamos aí na reta final, né, para a última semana do mês de outubro. Daqui a pouco iniciaremos o mês de novembro, né? 2 meses, gente, menos hoje. Hoje exatamente 2 meses para o Natal. O Natal, oh meu Deus do céu, tempo abençoado demais, não é? Bom dia, bom dia, bom dia, Jússi, bom dia. Gente, bom dia, Jéssica, bom dia, Jússi, bom dia, Ju, bom dia, amada, bom dia, Tatiane. Que bacana, gente. Hoje exatamente 2 meses para o Natal, olha só. Tempo de bênçãos, né? Esse Natal vai ser diferente, eu profetizo na sua vida e profetizo na minha vida que vai ser um Natal tão extraordinário, tão surpreendente, tão acolhedor do Filho de Deus, que vai ser, olha, um negócio como um Natal como você nunca viveu e como eu nunca vivi, em nome de Jesus. Eu profetizo que será um Natal de muita, muita, muita luz, de muitas bênçãos. Bom dia, Silvia. Bom dia, Jéssica. Gente do céu, vai ser um Natal tão diferente. Vamos nos preparar nossa casa, né? Preparar nosso coração para receber o menino Jesus, que daqui a pouco tá chegando. 2 meses, gente. Vai ser um Natal como nunca. Eu profetizo, eu sinto isso em nome de Jesus Cristo, que vai ser um Natal diferente, para ficar marcado nas nossas vidas para sempre. Vai ser um Natal diferente. Vamos preparar o nosso coração e a nossa casa, né? Essa casa aqui para receber o nosso menino Jesus, que já está se preparando. Esse Natal vai ser diferente. Vai ser um Natal de celebração e não comemoração. Vai ser um Natal de muita, muita, muita celebração. Celebração da vida, celebração das bênçãos de Deus na nossa vida, não é? E hoje eu quero falar com vocês, gente. Eu tinha preparado uma palavra, como sempre, né? Eu preparo uma palavra, Deus me dá outra na última hora. Já tá ficando até corriqueira essa situação. O que eu senti de falar para vocês onde que o Espírito Santo me tocou? Você precisa, não só você, tá? Eu falo você, eu, Anice também. Nós precisamos crer para ver. E não ver para crer. Nós precisamos crer para ver. Ontem, na celebração da Santa Missa, o evangelho foi sobre Bartimeu. Quem que é Bartimeu? O filho de Timeu, não é um cego de nascença. E ali Jesus, no evangelho de São Marcos, capítulo 10, eu quero pegar só um trechinho, quando ele passa, e eu gosto muito de uma música do Tony Allison, até ontem eu coloquei um pouquinho, Jesus, filho de Davi. E ele fala, né? Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. E aí ele ficou ali gritando: Jesus, filho de Davi, olha para mim, Jesus, filho de Davi, me cura. Porque ele estava ali gritando entre a multidão: Jesus, me cura, Jesus, me cura. O que aquele cego fez? O filho de Timeu, né? O Bartimeu. Ele acreditou. E detalhe, as pessoas ali não gostavam de pessoas que nascessem com alguma deficiência, porque era como se fosse uma maldição. E a multidão, todo aquele tumulto querendo calá-lo, e ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. O que aquele homem fez? Gente? Exerceu a sua fé. Então ele acreditou, embora a multidão estivesse comprimindo. Se você pegar o evangelho, você vai ver, não vou ler todo o evangelho para vocês, mas o que me chama a atenção, olha aqui. Jesus parou e disse, né? Ele grita: filho de Davi, filho de Davi. E Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego e disseram-lhe: coragem, levanta-te que ele te chama. Ele, quem que é ele? Jesus. Jesus está dizendo para nós hoje: levanta-te, eu te chamo. E aí quando Jesus chega próximo, né, quando levam o cego Bartimeu diante de Jesus, Jesus pede, Jesus sabia o que ele precisava, né? Vamos combinar, porque Jesus sabe tudo. Mas ele disse para ele assim: que queres que eu te faça? Parece até engraçado, né? Eu lembro de uma pregação do Padre Léo que falou assim: que queres que eu te faça? Não, eu quero sair cantando, dançando, pulando. O Padre Léo era muito engraçado. Eu quero enxergar, não é? Mas Jesus precisava escutar da boca dele, que queres que eu te faça? E o que ele pede? Que eu veja, E Jesus diz para ele: vai,
A tua fé te salvou. É esse trechinho que eu quero que nós fiquemos hoje. A tua fé te salvou. O que Jesus estava dizendo ali para ele? Foi porque você acreditou. Porque você acreditou primeiro, porque você acreditou no impossível, porque você acreditou que eu era capaz de realizar, eu estou te dando. Você não tem para crer, você crê para ter. Olha só, gente, nós temos que acreditar para que nós tenhamos. Não é, quando eu receber o milagre, eu vou passar a acreditar em Jesus. Não, nós temos que acreditar que Ele é capaz de fazer e pedir já sabendo que Ele é capaz de realizar. É claro que existe aí segundo a vontade dEle. Então, essa fé, inclusive, de acreditar que Ele vai fazer segundo a vontade dEle, não segundo a nossa vontade. E essa confiança e essa obediência, aí além da fé, entra a confiança, entra a obediência. Por quê? Porque eu não quero que Ele faça a minha vontade. Porque eu quero e desejo do fundo do meu coração e espero que a vontade de Deus é muito maior, muito melhor do que a minha, porque Ele consegue enxergar aquilo que eu ainda não enxergo. Mas olha só, eu enxergar a possibilidade de ser curada por esse Deus que pode tudo, já vai me salvar. Vai, a tua fé te salvou, é essa a palavra de Deus. Vai, filho, eu te salvo porque você acreditou antes de ver. E essa visão que fala aqui não é a visão física só. Bom dia para Mara, para Dalva que entrou depois, Jennifer, bom dia, quem mais entrou ali, que passaram alguns nomes ali. Gente, é eu acreditar, é uma condição para eu receber. Eu crer na palavra de Deus, eu crer que esse Deus pode fazer tudo, eu crer que esse Deus pode fazer milagres, eu crer que esse Deus pode fazer o impossível. Gente, esses dias eu estava comentando, eu estava dando uma palestra, eu acho que eu estava ajudando no treinamento ali na Febracis, e eu disse, gente, eu estou vivendo o sobrenatural. Anice, eu estou vivendo o sobrenatural. Aquilo que eu não imaginava acontecer. Aquilo que eu nem nos meus melhores sonhos eu acreditei que pudesse acontecer. Quando eu falo que isso me ajudou demais, gente, o processo de coaching me ajudou demais, porque eu comecei através dos exercícios da visão extraordinária de futuro que nós fazemos, do mural da vida extraordinária, de acreditar nesse Deus que pode fazer só de visualizar. Visualizar, gente, eu estou vivendo um tempo em que eu nunca imaginaria viver, nem nos meus melhores sonhos. Aquela Anice antiga, aquela Anice que era escassa em pensamentos, escassa em amor, escassa em fé. A minha fé era muito pequena. Não é que eu seja ainda minha fé pode aumentar muito mais, né? Eu ainda preciso acreditar mais. Mas o nível que eu subi na fé, de acreditar no inacreditável. Mas a condição de Deus você tem que crer para ver as minhas maravilhas. Você precisa crer para você ter o que eu tenho, o que eu vou te dar para você. Então nós temos que crer para que nós possamos receber as dádivas de Deus, as graças de Deus, acreditar sem nada duvidar. Nós temos que acreditar sem nada duvidar. Então um coração esperançoso, fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor, nós temos que ter uma fé inabalável. E lembrando da cura de Bartimeu ontem, o que você quer que eu faça? Jesus falou. E ele talvez está perguntando para você, filho, o que você quer que eu faça? O que queres que eu faça? Mas você não pode duvidar, porque talvez nós já pedimos, imaginando que ele não vai realizar. Seja porque nós não acreditamos que Deus não pode dar, ou seja porque nós acreditamos que nós somos tão miseráveis que ele não vai nos atender. Olha só que loucura. E isso o inimigo ele trabalha muito bem. O inimigo ele trabalha muito bem dizendo assim, vai dar certo não, larga a mão, você é bobo, vai ficar pedindo essas coisas. E eu não pedia, primeiro, por culpa, porque eu me achava culpada. Eu não pedia porque eu não acreditava que Deus fosse me atender. Ele atenderia todos e não atenderia os outros. Eu não acreditava que Deus seria capaz de fazer, porque eu achei que os milagres que ele fazia, ele só fez quando ele andou lá na terra, não é? Quando ele estava aqui fisicamente. Então, a minha fé era muito pequena.
E hoje eu estou vivendo o extraordinário de Deus porque eu acredito, gente, nem começou. E nem começou, quando Paulo fala nem começou, Paulo Vieira, quando ele fala nem começou mesmo. Nem começou mesmo. Eu estava olhando o meu mural da vida extraordinária, eu falei, caraca, isso vai acontecer em nome de Jesus, eu sei, porque eu já estou vendo, eu acredito e já aconteceram tantas coisas inacreditáveis na minha vida. Aconteceram coisas inacreditáveis na minha vida profissional, na minha vida espiritual. O extraordinário de Deus está acontecendo na minha vida todos os dias. Deixa eu ver quem entrou ali. Anselmo, Eugênia, Lucinéia. Gente, coisa mais maravilhosa. Mi entrou ali. Gente, que coisa maravilhosa. Nós sabemos que esse Deus, ele é o Deus do impossível realmente, mas a qual que é a condição? Nós temos que crer para ver as maravilhas de Deus na nossa vida. Nós temos que crer, nós temos que acreditar para que Deus realize aquilo que parece impossível aos olhos dos homens. Porque, meu Deus, outro trecho que eu quero trazer para vocês, que está no Evangelho de São João, capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro. É impossível aos olhos dos homens ressuscitar. Aí quando Jesus chega, não é? Ele fala assim, tira a pedra. E Marta, irmão de Lázaro, diz, Senhor, meu irmão já está morto, ele já cheira mal. Pois há 4 dias que ele está ali. E Jesus disse, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Gente, isso é palavra de Deus. Isso é palavra firme e fiel de Deus. Nós somos infiéis, mas ele é fiel. Agora ele está dizendo para você, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Repete isso para você. Como se Jesus estivesse falando no teu ouvido, não te disse eu, e coloca o teu nome. Não te disse eu, Anice, que se creres, verás a glória de Deus? Não te disse eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel, o Deus forte, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Eu, Jesus, estou te prometendo, não é qualquer um. Eu te disse que se creres, verás a glória de Deus. O Deus que pode tudo. Gente, é um Deus, meu Deus, eu não sei como colocar isso no coração de vocês. Se a tua fé hoje está fraca, crê em nome de Jesus. É hoje que o teu milagre vai começar a acontecer, porque é hoje que você tem que começar a acreditar. É hoje que você tem que acreditar nesse Deus que está vivo. Que ele é forte, ele está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Não é um Deus de ouvir falar, de ouvir dizer. É um Deus que está presente na sua vida e na minha vida. E os milagres dele não é só para Nice. É para você. E isso, Tatiana, é o Deus do impossível. Gente, quando nós lembramos impossível, é impossível mesmo. É aquilo que na minha imaginação humana, vamos dizer assim, não dá para acontecer. Com a minha mente humana, não, mas é aquele Deus do impossível, daquilo que eu fecho os olhos e eu vejo fazendo, vejo Deus realizando, vejo Deus concretizando. Porque ele é o Deus do impossível, sim. E uma das armadilhas do demônio é fazer você desacreditar disso. Que Jesus só fez milagres quando ele estava lá, né? Passeou pela terra, né? Passou pela terra. Quando ele passeava entre o povo, não, ele está aqui, vivo, forte, da mesma coisa, da mesma forma. Essa live está no meu nome, foi feita para mim, em nome de Jesus, Anselmo. É para você, amigo, é para todos que estão aqui, porque nós veremos o impossível, mas nós temos a condição que Deus coloca, você tem que crer para ver. Muita gente quer ver para crer. Não, se Deus realizar um milagre na minha vida, se Deus salvar, se Deus me curar dessa doença, eu vou acreditar nele. Não, eu tenho que acreditar nele para ele curar dessa doença. É Deus profetizando através das suas palavras. Amém, amém. Recebe, porque, gente, é para cada um de nós em nome de Jesus. Eu tenho que crer para ver. Eu não tenho que ver para que Deus não tem que provar nada para nós. Deus não tem que... Olha aqui, gente. Olha aqui. Ele precisa provar mais alguma coisa? Isso aqui foi por mim, foi por você. Individualmente, eu sempre repito isso. Deus não chegou e falou assim, eu vou salvar todo mundo. Virou uma festa. Não. Ele falou, eu vou morrer por cada um. Por você. E aí você coloca o teu nome, Jesus dizendo,
Anice, eu morri por você, filha. Eu morri por você para que você seja salva. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. E não foi baixo. Foi seu sangue, foi sua carne, foi seu... Gente, isso aqui é maravilhoso. Quando eu entendo que eu tenho que crer para ver as graças de Deus e não ficar esperando que Deus faça o milagre que eu quero, que eu desejo. Gente, eu falo para vocês, eu tenho muito problema na coluna. Há mais ou menos uns 15 dias eu estou tentando marcar um osteopata, porque a minha coluna está toda inflamada. A minha coluna está toda inflamada. E eu subo as escadas aqui em casa e tem dia que eu tenho que subir até com um pouco de dificuldade. E eu tenho pedido para Deus me curar, segundo a vontade dele. Senhor, se essa doença, se essa dor que eu sinto é para ser curada, bendito seja, eu peço, Senhor, eu estou pedindo. Eu estou acreditando que Ele é capaz de fazer. Mas eu falei, se essa dor for ainda para me purificar, que seja feita a sua vontade. Eu não tomo remédio anti-inflamatório, não tomo. Eu vou tentar marcar, ainda estou tentando marcar com o osteopata, para ele manipular a minha coluna e organizar e realinhar e desinflamar, não é que ele inflama alguns gânglios ali atrás na minha coluna. Mas eu não estou aqui pedindo para Deus, faz a minha vontade, Senhor, cura, porque senão eu não vou acreditar no Senhor. Eu estou pedindo, Senhor, faça o milagre. Mas independente do Senhor fazer o milagre que eu espero, eu acredito que o Senhor pode fazer. E no momento certo, talvez o Senhor faça e talvez o Senhor não faça. Porque talvez não é para ser feito. Mas naquilo que o Senhor puder fazer, cura, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem poder para curar. E isso estou falando de uma cura física. Mas quantas coisas que nós precisamos curar aqui dentro. A nossa falta de fé, a nossa miséria humana, a nossa desobediência, os maus hábitos, a preguiça, a procrastinação. Gente, eu tenho que acreditar que Deus vai fazer, mas eu tenho que fazer a minha parte e também contribuir para que o milagre aconteça. Quando nós falamos aqui de Bartimeu, ele foi no meio da multidão, embora a multidão pudesse massacrá-lo, porque ninguém gostava de pessoas com doença, como eu falei no início da live, achavam que era uma pessoa maldita. E correndo todo o risco, ele gritou, Jesus, filho de Davi, olha eu aqui, né? Olha eu aqui. E eu falo de novo na música do Tony Allison, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Eu sei que você tem poder para curar, mas nós temos que gritar no meio dos outros, nós não temos que ter vergonha de falar que nós acreditamos num Deus vivo. Deixa eu ler aqui, ao Senhor toda honra e toda glória, isso mesmo. Gente, qual que é a condição para que eu receba os milagres? Eu crer. E como que eu vou mostrar que eu acredito em Deus? Testemunhando diariamente a minha fé. Tem pessoa que tem vergonha de falar de Deus, meu Pai do céu. Eu achei muito engraçado que muitas vezes eu entro, no Uber principalmente, eu já vou falando de Deus, acho que eu já até compartilhei isso com vocês, e as pessoas falam assim, você é evangélica? Gente, independente de evangélico, católico, nós somos cristãos. Mas por que eu acredito que as pessoas falam, você é evangélico? Porque os evangélicos são muito mais fervorosos, muitas vezes, do que nós, que nos dizemos católicos. Mas independente, amigo, porque, eu sou cristã acima de tudo. Eu sou cristã, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando da nossa espiritualidade. Eu sou cristã, e se eu não levar esse Cristo, quando eu me digo cristão, eu tenho que levar o Cristo onde eu vou. Mas só que é assim, se eu for numa festa onde tem pessoas que talvez não professem a mesma fé que eu, vou falar de Cristo, aí eu deixo Jesus Cristo para fora e eu entro sozinha. Como que você quer receber alguma coisa se você tem vergonha de Deus? Vocês estão entendendo? Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas eu tenho pessoa aqui que tem vergonha de levar Deus aonde ele vai, onde ela vai. É como assim, Jesus, eu vou dentro da igreja, eu sou cristã, fora da igreja não, né? Porque minhas amigas vão rir de mim, meus amigos vão rir de mim, o que vão pensar de mim se eu falar de Cristo? Então se você tem vergonha de Deus, como que ele vai te honrar? Você não o honra. Se você não dá honra a quem merece honra, como que você quer ser honrado? Gente, falar de Deus é em todo tempo. E não é falar, é testemunhar a Deus. E eu vou trazer aqui um adendo para vocês. Eu muitas vezes deixei de testemunhar a Deus com as roupas que eu usava.
Eu falava que eu era de Deus, mas eu usava umas roupas curtas, escandalosas. E não estou falando em praia, tá? Porque nós estamos em praia, uma piscina é diferente. Quantas vezes que eu usei decotes, quantas vezes que eu usei saias curtas, e eu falava de Deus, mas eu não vivia, eu não trazia para a minha realidade esse Deus. Então eu tenho que levar esse Deus em atos, palavras e ações. Eu tenho que ser fiel a Deus no pouco, ofertando o meu dízimo. Eu tenho que ser fiel a Deus, levando e falando dele aonde eu for, porque se as pessoas não gostam de Deus onde eu vou, então não me serve estar nesse lugar. E talvez esse lugar ainda não é melhor porque você não falou de Deus nele. E talvez aquilo que você está com vergonha, talvez é justamente aquilo que ia levar muito mais a sua vida adiante. Eu lembro que, já falei isso para vocês também, que a minha filha falou, mãe, você está falando muito de Deus nas redes sociais. Eu falei, se eu não puder falar de Deus no meu trabalho, esse trabalho não serve para mim. Mas graças a Deus, a Febracis é um lugar em que se fala e que se vive Deus. E que se honra Deus. Então, graças a Deus, eu estou no lugar certo. Porque eu posso falar de Deus sem vergonha nenhuma. Sem vergonha nenhuma. E talvez lá no seu trabalho você está com vergonha de falar de Deus. Talvez nas suas redes sociais você está com vergonha de falar que é cristão. Como que você quer que Deus te honre se você não o honra? Então nós precisamos acreditar que esse Deus é capaz de transformar tudo. E Ele talvez está esperando para te usar como canal de graça nos teus lugares, no teu trabalho, na tua família, nas suas amizades, onde você for. Gente, quantas vezes que eu chego em algum lugar e eu sinto de falar, Deus tem me colocado muito isso. Às vezes eu nem sei o que eu falei, mas quantas vezes eu cheguei, eu senti de falar e eu falei o que veio no meu coração e a pessoa falou, Nice, você salvou o meu dia. Nice, e começa a chorar. Tem pessoas que a hora que eu falo, a pessoa começa a chorar. É meu? Não é mérito meu de jeito nenhum. Sou eu acreditando que Deus vai fazer o impossível através de mim, porque eu sou nada. Eu sou nadica de nada. Mas quando eu, crendo que Ele pode resplandecer a sua glória através de mim, Ele vai fazer. Porque eu sou boa? Não, justamente porque eu sou ruim. Porque a glória dele vai ser manifestada naqueles mais miseráveis. Então eu tenho que acreditar no meu milagre. Eu tenho que acreditar que Deus vai prover. Eu tenho que acreditar que Deus vai fazer no tempo dele. Gente, eu estou vivendo o sobrenatural. Eu estou vivendo, meu Deus. Outro dia eu falei que era 4 anos que eu tinha feito o método CIS. Mentira, foram só 3. Foi em outubro de 2018, 2019, 2020 e 2021. Nós estamos em 2021, em 3 anos. Deus fez o que eu não havia permitido que Ele fizesse em 50, porque foi Deus que não quis fazer? Não, eu não permiti. Eu não permiti que Deus fizesse nos 50 anos o que Ele queria já ter feito. Por arrogância, por prepotência, por vergonha, por infidelidade. E eu estou falando de mim. E talvez você também precise dar esse passo na fé. Jesus, filho de Davi, Jesus, então, ter vergonha de gritar no meio dos outros. Jesus, me atenda. E quando alguém falar, você acha que Jesus vai te atender? Eu falo, eu sei que Ele vai me atender, segundo a vontade dEle, mas Ele vai me atender. E essa aceitação, deixa eu ver aqui, temos que viver Deus como rotina. Nice, você salvou meu dia, minha semana, mês e ano. Louvado seja Deus por isso, Anselmo. Glória a Deus, tira um print dessa tela aí, gente, e manda essa live, gente, manda esse aviãozinho, essa live, fala para as pessoas, porque existem pessoas que estão precisando ouvir isso. Ao Senhor toda honra e toda glória. Isso, gente, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso e Ele está fazendo o impossível na minha vida, aquilo que eu não acreditava que era possível, quando eu parei de questionar e falei, Deus, eu sei que o Senhor pode. E se o Senhor quiser fazer, eu estou aqui para receber. Eu estou aqui para ser canal de graça. Eu estou aqui para o Senhor me usar aonde o Senhor quiser. Mas eu vou ser fiel ao Senhor. E eu sei que eu verei a glória de Deus nessa terra. Eu falei isso para ele. Eu sei que eu não vou receber minhas graças só depois que eu morrer, não. Porque essa é a armadilha que o demônio me contava. Se você morrer, vai acabar toda essa dor. Vai acabar todo esse sofrimento seu. Era o que o inimigo falava para mim.
E eu falei, eu vou ver a glória de Deus nessa terra. Lá, depois vai ser a cereja do bolo. Né? No outro lugar, lá vai ser a cereja do bolo. Saudades de você, Anice. Aprendi muito contigo na Febracis. Ai, gente, que bênção, que bênção. Angelita! Gente, eu tô tentando enxergar a tua foto, mulher. Pensa que eu tô tentando enxergar. É, né? A foto sai petitinha ali. E como não tá o teu nome? Angelita, amada. Louvado seja Deus por isso, não é? Louvado seja Deus por isso. Que bom que a gente passa e deixa um rastro de luz na vida das pessoas, não é não? Isso é Deus agindo em mim. É a Anice pela capacidade da Anice? Não. A Anice sem Deus era a Anice arrogante, prepotente, era a Anice que, assim, uma falsa modéstia, era a Anice que gostava de estar com pessoas, mas a Anice que não sabia estar com as pessoas. Eu não me deixava ser canal de graça. E hoje, gente, com todos os meus defeitos, porque eu tenho muitos defeitos ainda, eu tenho muitos defeitos para serem curados. Eu tenho muita coisa para ser sarada em mim. Meu Deus do céu! Mas o que Deus já fez na minha vida, não tem como eu não agradecer. Não tem como eu não ver que é obra dele. Que por mim eu não conseguiria. De jeito nenhum. Eu ainda preciso mudar muito, eu preciso melhorar muito. Porque eu sou humana. Assim como você. Sempre nós estaremos em construção. Mas essa fé que nós precisamos aumentar a cada dia, essa fé inabalável, de acreditar que Deus vai fazer sim na minha vida, mas eu tenho que crer para ver e não ver para crer. Lembra do cego Bartimeu? Jesus, eu estou aqui, me atenda por misericórdia, mas eu tenho que gritar em meio à multidão, eu não posso me envergonhar de Deus, porque se eu negá-lo, ele vai me negar. Como que eu não vou honrar um Deus que me ama infinitamente, que morreu por mim, e depois eu quero receber graças dele? Cadê onde está a minha fidelidade? A esse Deus em atos, palavras e ações. Olha ali, Deus é maravilhoso, a ele toda honra e toda glória, Romilde está dizendo. Gente, vocês estão entendendo? Como eu quero receber de Deus algo se eu não tenho, nem acredito que ele possa me dar? E eu já falei para vocês quantas vezes que eu, Anice, pedi, acreditando que Deus ia atender todo mundo, menos eu. Porque o inimigo, sabe o que ele colocava? Anice, você é culpada. Você já pecou tanto, você já errou tanto. E eu falei para vocês, eu não honrava a Deus com as minhas roupas. Eu andava com roupas curtas, eu andava com roupas decotadas. Eu não honrava a Deus na minha palavra, porque às vezes, dependendo do lugar que eu ia, eu deixava Deus fora. Aí se eu falar de Deus aqui, o que vão pensar de mim? E fazendo uma retrospectiva lá da minha vida lá atrás, quando eu era criança, me chamaram de freirinha. E eu estudei para freira 3 anos, tá, gente? Quem não sabe ainda, fique sabendo agora. Eu estudei, não fiquei em colégio interno, mas eu participei de reuniões 3 anos, participei de retiros que eu queria ser freira. Mas eu vi que era uma fuga. Era onde eu me sentia bem, era dentro da igreja. Então era uma fuga. Na época eu queria sair da minha casa, enfim. Tanto que acabei casando com 16 anos, né? Para fugir de casa. Mas eu levava a Deus aonde eu ia. Só que o que aconteceu? Com o passar dos anos, eu fui esquecendo desse Deus que eu já tinha encontrado lá atrás. Esse Deus que me amava. Gente, eu queria deitar na frente do sacrário e ficar ali deitadinha, quietinha. Só adorando a Deus. Eu falava de Jesus, vontade de trazer uma cobertinha e dormir aqui. Quantas vezes que eu pensei de ficar escondida dentro da igreja? Só que eu, Anice, fui crescendo, eu fui me esquecendo desse Deus. Eu fui me esquecendo desse Deus que era o único refúgio que eu tinha. A minha infância foi muito conturbada. A minha infância foi muito desafiadora. E dentro da minha casa eu vivi coisas que eu me refugiava na igreja. Eu me escondia lá, não é? Então o grupo de adolescentes, participar da igreja, participar no canto do coral, era maravilhoso. E lá era a minha casa. Só que eu fui crescendo e o mundo foi me tirando desse Deus. E eu fui permitindo que o mundo me tirasse de Deus. Eu parei de acreditar que Deus ia fazer as coisas maravilhosas que ele me prometeu. E o inimigo usou isso para me afastar de Deus. Eu comecei a ter vergonha de levar Deus onde eu estava, no meu ambiente social. Eu comecei a ficar com vergonha de levar Deus no meu trabalho. Eu comecei a ficar com vergonha de levar Deus em qualquer ambiente. E onde Deus não entra, é claro que a graça dele não vai entrar. Ele é a própria graça. Se eu tenho vergonha de Deus, como que ele vai me honrar, gente?
Então eu tenho que acreditar que Deus vai fazer. O inimigo, ele me afastou de Deus por muito tempo, mas agora ele tá lascado. Porque agora eu agarrei em Deus, tô agarrada nele e tô aqui, ó. Eu tô aqui aos pés da cruz dele o tempo todo. Senhor, faz para mim, me ajuda. Senhor, realiza conforme a sua vontade e me dá essa obediência, essa aceitação quando a minha vontade não for cumprida. Porque eu vou espernear. Eu vou falar, Deus, mas por quê, né? Aquela coisa toda. Eu sei, porque eu sou humana. Mas nesses momentos, Senhor, vem em meu auxílio e me socorre. Para que eu não me afaste de Ti. Porque eu sei que o Senhor não vai se afastar de mim. A sua fidelidade é eterna, mas a minha não. Então me ajuda a me manter fiel à Tua palavra. Me ajuda a manter fiel aos Teus propósitos na minha vida. Porque às vezes eu quero seguir o meu propósito e não o propósito de Deus. Então, crer para ver as glórias de Deus. Não disse eu que se creres, verás a glória de Deus? É Ele falando para você. Eu não te prometi que se acreditares, verás a glória de Deus? E olha aqui. Vai, a tua fé te salvou. É a tua fé que vai te salvar. É a tua fé que vai tirar dessa situação que você está hoje. É a tua fé que vai restaurar o teu relacionamento. É a tua fé nesse Deus que pode tudo, mas é uma fé encaminhada, tá? Não, eu vou acreditar em Deus, vou ficar o dia todo rezando e vou esquecer de fazer. Gente, é uma fé que exige uma ação. É uma fé que exige uma ação. Quando ele fala, tira a pedra, Lázaro, levanta-te. Ele não foi lá, catou Lázaro no colo, catou? Não. Ele falou, levanta-te. Então, qual é o túmulo que você precisa levantar hoje? Qual é o passo que você tem que dar hoje? Porque Deus não está falando, ó, reza e fica lá de bracinho cruzado esperando que eu vou fazer. Não é isso. É uma fé que faz você se mover, se movimentar. O cego teve que gritar lá no meio, Senhor, estou aqui. E aí, Jesus vai até ele? Não, Jesus fala, traga-o a mim. Então, isso é você quem tem que fazer esse passo na fé. É você quem tem que ir ao encontro de Jesus. É você quem tem que se levantar do seu túmulo. Qual o túmulo que você precisa levantar hoje? Qual o passo na fé que você está esperando que outra pessoa dê? Não vai dar. Esse passo é só você. É só você. Quando você der o primeiro passo, Deus vai realizar o milagre. O milagre já vai começar a acontecer na hora que você tomar a decisão e der o primeiro passo. O teu primeiro passo vai demonstrar a sua fé. Não espere receber, estando sentado no sofá, estando sentado de braços cruzados esperando. Deus não vai realizar assim. Essa fé, ela tem que ser uma fé em movimento, uma fé viva. E que você tenha coragem e ousadia para dar esse passo na fé hoje. Gente, um abençoado dia, uma segunda-feira sensacional. Esse final de semana nós temos o que? Método CIS. Começa quinta-feira. Talvez esse seja o seu passo na fé. Talvez seu passo na fé seja parar de se lamuriar, de reclamar, achar que as coisas ruins só acontecem com você, que não acontece com todo mundo, tá? Então parar de se vitimizar e começar a fazer. Ser uma fé mais produtiva. Tá bem? E Deus vai te encontrar no meio do caminho. Você vem de lá para cá, Jesus vem de cá para lá, né? E aí vocês se encontram aqui, ó, no meio do caminho. Tá bem? Que você tenha esse encontro com Deus, que você dê esse passo adiante, para que Deus também realize na sua vida o que Ele está realizando na minha. Que é o inacreditável, que é o extraordinário, que é o sensacional. E nem começou, gente. O melhor ainda está por vir. Vamos ver ali. Extraordinária semana a você. Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Angelita, Romildes, Marinês, Tatiane. Gente, que bênção. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Beijo, beijo.